Oi, gente! No vídeo de hoje vamos saber, as técnicas da TCC realmente funcionam? Bom, eu já cheguei a comentar aqui nos vídeos, né, se eu não me engano, sobre as técnicas da TCC, né? A gente sabe aí que todas as abordagens têm técnicas, né, que os psicólogos aí utilizam para dar suporte aí aos seus clientes na sua demanda e durante aí as sessões também. Então, tanto a TCC quanto várias outras abordagens têm técnicas e elas são muito eficazes, né? Que se caso elas não fossem, não teria comprovação e não teria por que estar utilizando elas, né? Lembrando aí que cada técnica ela surge aí da própria abordagem, né? Normalmente aí é o pai fundador e as pessoas aí que trabalham dentro dessa abordagem que trazem técnicas aí que são comprovadas e que realmente funcionam e que trazem benefícios também para a vida aí desse cliente. E com as técnicas da TCC também não seria diferente. A gente sabe que o pai fundador aí é o Aaron Beck, e depois dele veio outras pessoas aí, outros psicólogos, psiquiatras aí, pessoas especialistas aí na TCC que vieram aí a trazer outras técnicas aí e que acabam aí ajudando nas sessões e durante toda a psicoterapia. E a dúvida é, né, se realmente as técnicas funcionam ou se funciona para uma pessoa ou não funciona para outra pessoa. A gente tem que entender, primeiramente, que cada ser ele é individual, né? Tem que entender isso, essa questão do individualismo de cada um e entender que cada um é diferente de outra pessoa, né? Então, por exemplo, não é porque um cliente com a demanda de depressão chegou para mim que a mesma técnica que vai funcionar para ele vai funcionar para uma outra pessoa que também tem depressão. Então, isso não acontece. Então, quando chega aí pessoas, né, com o mesmo transtorno, a gente sabe que não vai funcionar da mesma maneira, né? Justamente por quê? Porque são seres individuais, são seres diferentes. Então, não é porque tem o mesmo transtorno, a mesma demanda, a mesma questão aí emocional, que a técnica vai ser da mesma forma, né? Então, cabe ao psicólogo aí se adequar, né, na demanda aí de cada um e ver qual técnica aí vai ser melhor para ambos, né? Porque, por exemplo, quando a gente também vai fazer a formulação de caso, vai tentar entender todo o contexto que levou aquela pessoa a ter aquele transtorno ali ou aquele problema ali emocional, comportamental, vai ser totalmente diferente, né? Então, não é porque é rotulado o mesmo transtorno que a mesma técnica também vai ser rotulada para determinadas pessoas. Mas pode perguntar também, né? Ah, mas em um caso ou outro você não teve que utilizar a mesma técnica com a mesma pessoa? Na verdade, não com a mesma pessoa, né? Com a mesma pessoa, as mesmas pessoas que tiveram o mesmo transtorno aí, a mesma demanda? Sim, realmente tem vezes que sim, determinada técnica que a gente usa para uma pessoa que tem depressão, talvez vai ser utilizada aí para uma outra pessoa que também tem depressão, né? Eu não estou descartando essa possibilidade, mas o principal aqui é entender que cada pessoa ela é diferente uma das outras, né? E a gente não pode se levar pelo mesmo transtorno, pelo mesmo problema que ela vai trazer. Né? Então é tentar entender aí a diferença de um para outro. Porque o que acontece, né? Se a gente utilizar uma técnica para uma pessoa que tem depressão e para uma outra pessoa que também tem depressão, talvez essa pessoa não vai funcionar, justamente por ter um contexto diferente. Então, essa questão aí das técnicas varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas a gente sabe que as técnicas elas são comprovadas, né? Têm eficácia, sem sombra de dúvidas, principalmente as técnicas da TCC. Não que elas são melhores nem nada, mas realmente as técnicas da TCC elas são muito boas, né? São muito eficazes também. Como eu já havia falado aqui no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, porque eu sempre falo desse assunto, a gente sabe que a maior abordagem, né, que tem mais eficácia no tratamento da depressão, do transtorno depressivo, é a TCC. Em outros transtornos também, a gente sabe que a TCC contribui muito na melhora desses clientes aí. É, e tem grandes eficácias, né? Porque se caso não tivesse, não teria ferramentas aí que o psicólogo poderia trabalhar também. Outro ponto também é entender também que vai ter técnicas que realmente não vai funcionar, né?
E não porque ela não é eficaz ou que ela não valeu a pena, né? Realmente é porque no contexto ali, dentro daquele indivíduo, na situação que ele se encontra, ou também depende muito também do cliente, né? A gente sabe que o psicólogo ele não faz nada sozinho, né? O cliente ele tem que fazer a parte dele também, né? Dentro de várias coisas aí que ele tem para fazer, uma das coisas que a gente também faz muito aí é a tarefa de casa, né? Que normalmente o cliente ele tem que levar para casa e tem que fazer. E se caso ele não faz, não tem como a terapia fluir também, né? Então a parte aí do psicólogo com o cliente não é somente do psicólogo, é também do cliente. Então, normalmente quando as técnicas não funcionam, ou é por conta do contexto, ou realmente o cliente ele não fez a parte dele. E é imprescindível do cliente fazer a parte dele, né? Porque sem a parte dele não tem como a terapia fluir. Então, o cliente é importante dele fazer a tarefa de casa, é importante dele seguir direitinho as técnicas que faz, entender o contexto também, que o psicólogo, cabe ao psicólogo entender o contexto dele ali para entender qual técnica será melhor ou não, né? E se caso determinada técnica não funcionar, como que o psicólogo normalmente faz, né? Ele vai tentar de novo essa mesma técnica, né? Ou talvez outra técnica, né? Mas para quê? Para tentar ali trazer melhora mesmo e benefícios aí para esse cliente diante da demanda que ele tem. Então, o psicólogo ele vai tentando, né? Vai tentando todas as vertentes aí para ajudar esse cliente aí da melhor maneira possível. E é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo.